Hoje nós vamos à aula de número 3 com o tema A Divindade do Espírito Santo. Então, queridos alunos, a gente prossegue nesse estudo sobre o Espírito Santo e, como eu tenho falado aqui, a ideia é sim que a gente pegue um pouco desse conteúdo um pouco mais teológico, mas que a gente não fique preso ao conteúdo teológico. A princípio, quando eu digo teológico, eu estou falando mais no sentido acadêmico da coisa. Mas a gente vai, no decorrer dos dias aí, das nossas aulas, nós vamos aprofundar também para que a disciplina seja devocional, seja para nos desenvolver nessa nossa busca pela intimidade com Deus, pela intimidade com o Todo-Poderoso, esse aprofundamento da nossa relação com Deus. E, claro, nós já estudamos sobre a oração, já estudamos sobre a solitude, já estudamos sobre o jejum, já estudamos sobre o silêncio, já estudamos sobre a renúncia, as disciplinas, né, de engajamento e as disciplinas de abstenção. Já estudamos aí e observamos também a necessidade de nos aprofundarmos e que uma vida profunda, ela é sim uma vida de desafios. E para ajudar a gente nesse desafio dessa vida profunda em Deus, ninguém melhor do que o Espírito Santo de Deus, que nos conduz, né, pelos caminhos traçados pela palavra de Deus. Então, nós já vimos a respeito do Espírito Santo, nós vimos quem é o Espírito Santo, né, o significado desse nome, vimos alguns símbolos do Espírito Santo, vimos alguns nomes atribuídos ao Espírito Santo, vimos a respeito da pessoalidade, da personalidade do Espírito Santo. E hoje a gente caminha um pouco mais para falar sobre a divindade do Espírito Santo. Então acompanhe aí nos slides. O Espírito Santo é Deus. Então nós afirmamos no início das aulas dessa disciplina que o Espírito Santo é uma pessoa. E quando nós falamos, quando nós ensinamos que o Espírito Santo é uma pessoa, a ideia era que a gente levasse um conhecimento que é um contraponto, não deixa de ser uma espécie de apologia, de apologética, à pessoalidade do Espírito Santo, à personalidade do Espírito Santo, já que existem escolas, né, de algumas compreensões que apresentam o Espírito Santo como ele fosse apenas uma força, uma energia, até por conta, né, do próprio nome pneuma do grego, que é sopro, vento, mas apenas significando uma ação. O Espírito Santo é Deus. Então nós falamos das características da personalidade do Espírito Santo para mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa, certo? Agora nós vamos falar de características do Espírito Santo, de atributos do Espírito Santo, que coloca o Espírito Santo sim como pessoa, mas como uma pessoa divina. Então essa é uma declaração de fé. Na verdade, falar que o Espírito Santo é Deus é uma das nossas bases de fé, do nosso credo. Nós acreditamos que o Espírito Santo é Deus. Então essa declaração, ela é comprovada na Bíblia e também na experiência humana. Ele não é um Deus entre os outros. Preste bem atenção. As Escrituras, ele não é um Deus entre outros deuses. Ele é um com Deus. Ele é um com Jesus. As Escrituras relatam ali um episódio dos primeiros dias da igreja lá em Jerusalém, quando Ananias e Safira tentaram enganá-lo. A princípio, os atores eram o apóstolo Pedro, né? Então tentaram enganar o apóstolo e tentaram enganar porque eles tinham vendido uma propriedade e deliberaram entre eles, acertaram entre eles, que eles iam dar parte do dinheiro do que fora vendido, mas iriam dizer que era todo o dinheiro. Então é uma história bem interessante. E ali o Espírito Santo revela ao apóstolo Pedro que aquele casal estava mentindo. É o Espírito Santo que traz essa revelação ao apóstolo Pedro.
ali em Atos capítulo 5, versículo 3. Aí Pedro diz assim: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E aí ele faz uma declaração fantástica e fabulosa e muito ousada naquele momento. Ele diz: você não mentiu, ou vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Primeiro ele diz que mentiu ao Espírito Santo, e ele confirma dizendo que ao mentir ao Espírito Santo, ele estava mentindo para Deus. Então, atribuindo essa característica divina ao Espírito Santo de Deus. Então, a deidade do Espírito Santo está implícita, inclusive no Pai e no Filho. O Espírito Santo está em Jesus, está em Deus, Deus no Espírito e Deus em Jesus. É uma tríade fabulosa, fantástica. Eu já falei do quanto esse assunto é caro, do quanto esse assunto, que é o assunto da Trindade, é um assunto complexo, mas que a gente, já falei para vocês, mais lá na frente, à medida que a gente for desenvolvendo e amadurecendo e crescendo mais o nosso conteúdo, a gente vai falar sobre isso. Então, ele é a mesma nas três pessoas. Não se separa, mas pertence à mesma essência divina do único Deus. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Esta é uma afirmação axiomática, digamos assim, da nossa fé. É um dos nossos dogmas. Ou é um dos nossos, parte do nosso credo. E aí nós vamos começar a observar, nós vamos ver agora os atributos divinos do Espírito Santo. Nós vamos observar que esses atributos, eles não são atributos da pessoalidade do Espírito Santo, da personalidade do Espírito Santo como pessoa. Nós vimos alguns atributos, algumas características do Espírito Santo que colocavam ele como pessoa. Agora nós vamos ver atributos exclusivos da divindade, que aí separa o Espírito Santo do fato de ser apenas uma influência e até mesmo uma pessoa, e coloca ele como uma pessoa divina. Então a gente vai começar com 3 atributos que são atributos do próprio Deus e que ninguém mais tem a não ser o Espírito Santo, o próprio Deus Pai e hoje Jesus Cristo. O primeiro é a onipotência. Por onipotência se entende que todo o poder que há no universo físico ou espiritual tem sua origem em Deus. O poder do Pai é o mesmo existente no Filho e no Espírito Santo. Então, em sua onipotência, o Espírito Santo faz o que lhe apraz, realizando milagres e prodígios, conforme Romanos capítulo 15, versículo 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo diz que esse combustível, essa autoridade, esse poder que ele tem para divulgar o Evangelho é oriundo do próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é poderoso. Então ele ministra sobre nós porque é poderoso, porque é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Sempre que você encontrar essa partícula ônia, de omni, que é todo, fala de absoluto, de completo, de pleno. Então, o único ser pleno de todo o poder é Deus. Consequentemente, Jesus e o Espírito Santo, porque os 3 são um. Então, o primeiro atributo é a onipotência. O Espírito Santo é Deus e ele tem como atributo divino a onipotência. A sua onisciência, omniscientia. A onisciência de omniscientia é a capacidade de tudo saber. Ele sabe de tudo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo até as profundezas de Deus prescruta.
como ele sabe todas as coisas, como ele é absoluto no seu conhecimento, ele também tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem toda a condição e é absolutamente credenciado para nos ensinar. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus falou quando, dirigindo-se aos discípulos, disse que o Espírito Santo, quando viesse, iria ensinar os discípulos. Não só isso, iria guiar os discípulos em toda a verdade. Não somente isso, iria lembrar os discípulos tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E esse lembrar aqui não é apenas uma retomada de memória, não é apenas acionar, né, o nosso sistema de memória aqui do nosso cérebro, mas é lembrar no sentido de trazer a experiência daquilo que foi ensinado novamente para eles, para a aplicação daquilo que eles aprenderam com Jesus. Certo? Então, o primeiro, onipotência, o segundo, onisciência, e o terceiro, a onipresença. O Espírito Santo penetra em todas as coisas, e ele não é só o que conhece todas as coisas, mas ele pode prescrutar, porque ele pode estar em todos os lugares, inclusive no nosso entendimento, pois ele está presente em toda parte. Ele não se divide em várias manifestações, porque sua presença é total em cada lugar onde estiver. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu vou tentar explicar isso aqui. Existe um conceito de ubiquidade, não sei se vocês já ouviram falar, é algo um pouco mais aprofundado, porque algumas vezes se pensou no Espírito Santo mais no sentido de uma onipresença ubíqua. E o que significa isso? A ubiquidade é como se fosse uma espécie de rede. Por exemplo, quando a gente pensa na internet, na conexão das redes, nós estamos pensando no sistema, entre aspas, onipresente, mas pelo princípio da ubiquidade, ou seja, da distribuição de sinais. No caso do Espírito Santo, não. Ele não se distribui no sentido de se reparticionar para estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é absolutamente onipresente. Como não existe, e eu sempre tenho falado isso, como não há nas relações dos nossos sentidos aqui na Terra, seja das coisas micros ou macros, não há nada que possa ser usado como parâmetro, como comparação, dado ao mistério profundo do que é a onipresença, a onisciência, a onipotência de Deus. A gente vai ficar sempre no ambiente da fé, né, para deixar para saber disso de maneira mais plena quando nós estivermos lá com ele nos céus, porque nós não temos neurônios suficientes para entender isso. Nós não temos suficiência de conhecimento por causa até mesmo do pecado do homem. Nós temos um limite, nós não temos como entender a própria mente de Deus. Então, ele não se divide em várias manifestações, porque sua presença é total em cada lugar onde ele estiver. Não tem parte do Espírito Santo lá na igreja A e parte do Espírito Santo lá na igreja B, assim como não tem parte de Deus aqui e parte de Deus ali. Deus é pleno em todos os lugares. Estão entendendo, queridos? O Salmo 139, versículos 7 a 10, diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Esse para mim é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Você já teve vontade de se esconder? Você já teve vontade de se refugiar em algum lugar onde ninguém pudesse lhe encontrar? Onde nenhum radar
onde nenhum sinal de telefonia, de internet, de satélite pudesse encontrar você e você estivesse num absoluto lugar de refúgio, num absoluto lugar de esconderijo, onde ninguém pudesse alcançar você e você tivesse inalcançável, às vezes por conta do pecado, às vezes por conta das lutas. Algumas pessoas têm essa sensação de querer fugir, de querer se embrionar de novo, de querer se esconder, se encaramujar, se encapsular em algum lugar inalcançável, numa bolha existencial, para que ninguém lhe incomode, ninguém lhe toque. Só tem um detalhe: você até pode conseguir um lugar onde a internet não te alcance, onde os satélites não te achem, onde o GPS nunca encontre o seu ponto de localização, onde ninguém lhe veja, ninguém ouça a sua voz ou rastreie a sua presença, mas o Senhor e o Espírito Santo de Deus, ele estará lá. Não há como fugir dele, não há como se esconder. Para onde me esconderei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu vou para os céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali também tu estás. Se eu tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. É a sua presença de sustento, sua presença de acolhimento, de suporte. Ele não é apenas maravilhoso porque ele é onipresente e pode estar em todos os lugares. Ele é maravilhoso porque, em podendo estar em todos os lugares, ele quer estar comigo. Ele deseja estar comigo. Ele me cerca por detrás e por diante. Ele me encontra nos meus confinamentos. Ele me encontra nas minhas fugas, nas minhas angústias, onde eu me protejo e me cerco de proteção de todo mundo. Ele vai lá e diz: eu estou aqui, qualquer coisa é só falar. Isso é maravilhoso, porque não é só demonstração do seu poder, no sentido da sua onipotência, não é só demonstração da sua onipresença, desse poder estar em todos os lugares, ou de sua onisciência, poder estar em todas, poder saber todas as coisas. Temos também a sua onividência, né? Ele vê todas as coisas, ele pode enxergar tudo, até o mais profundo sentimento ou o mais simples pensamento que passa em nossa mente, ele enxerga, ele vê. Esse é o Espírito Santo de Deus, que vai conosco, que nos cerca, que nos abençoa, que nos ampara, que nos dá coragem quando estamos passando por algum problema e alguma luta. Então, esses três atributos, e eu falei também da onividência, mais uma, é lindo, são lindos esses atributos de Deus, essa tétrade, no caso, que mostra o poder, esse atributo que pertence ao Espírito Santo e que pertence à Trindade e que o caracteriza como Deus. Só que algumas das suas ações e também características de quem ele é, vai mostrar que ele é Deus. Por exemplo, um atributo como a eternidade. E nesse sentido, esse ser eterno não tem a ver com a eternidade do homem. Você acredita na vida eterna? Nós acreditamos na vida eterna. Só que a vida eterna do homem, ela é uma vida eterna no sentido futuro. É o que nós vamos herdar daqui para frente, porque nós temos um começo. O próprio Salmo 139 diz que Deus nos viu, que o Espírito Santo nos viu
quando estávamos sendo entretecidos no ventre de nossas mães. Ele viu o esboço, o arcabouço de quem nós seríamos. Então nós temos um começo. E enquanto seres humanos, nós temos um final. Alguns morrem em idade bastante avançada, outros infelizmente morrem por alguma enfermidade, por algum acidente, por alguma fatalidade. E isso então acaba a nossa vida aqui. Porém, aqueles que conhecem a Cristo e que aceitaram o sacrifício remidor de Cristo na cruz do Calvário, recebem, e celebre a Deus com isso, recebem a eternidade de Deus no coração. Recebem o poder de viver eternamente. E aí é uma eternidade para o futuro. Já o Espírito Santo não. Ele é infinito em existência, sem princípio, sem fim, sem limitação de tempo. Ele não tem um nexo causal, ou seja, ele não tem um início, um start casual. Ele não tem um nexo de causalidade. Ele é eternamente. Ninguém o criou, ninguém o fez. Ele existe por si mesmo, com a mesma essência e com a mesma qualidade divina e com a mesma potencialidade vital do próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então veja só que o escritor aos Hebreus atribui ao Espírito Santo essa característica de eternidade. Lá em Gênesis 1:1, ele estava lá no princípio, quando todas as coisas foram criadas. No princípio, diz a Bíblia, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava lá, o Espírito de Deus, porque ele é eterno. Mas não só isso, o Espírito de Deus também é denominado de Senhor, é atribuído ao Espírito Santo essa característica que é atribuída a Deus, que é o seu senhorio absoluto. 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui coloca essa posição, até porque nós nos submetemos ao Espírito Santo. Ele nos governa, ele nos orienta, ele nos conduz. Nós vamos ver isso em algumas ações do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque ele também é Senhor. Mas não só isso, ele é Criador. Jó, capítulo 33, versículo 4 diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quando a gente pensa na própria fórmula doutrinária do batismo nas águas de Mateus 28:19, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na inovação da bênção tríplice sobre a igreja, como está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que coloca exatamente a figura da Trindade sobre aqueles a quem se abençoa. Então a ideia do Espírito Santo como Senhor e a ideia do Espírito Santo como Criador o coloca na mesma dimensão do próprio Deus. Assim como quem estuda Cristologia vai entender isso a respeito do próprio Cristo, que também é Deus. Nós vamos ver agora aqui algumas obras do Espírito Santo que também demonstram a sua deidade, mas a sua deidade em relação com a igreja, em relação conosco. Primeiro, o Espírito Santo é o agente da salvação. Quando a gente pensa no plano da salvação, vamos pensar aqui, é algo muito didático e muito simples.
a gente vê a Trindade Santa em todo o projeto de salvação. A gente vê toda a Trindade. Por exemplo, imagine que nós vemos Deus como o autor da salvação. Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, toma para si o plano da salvação. Ele fez o plano para nos salvar. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Estava nos planos dele. Ele planejou a nossa salvação. Jesus Cristo, quando foi à cruz do Calvário, aí vem o Filho, quando Jesus foi à cruz, ele consumou o plano da salvação. Ele pagou por esse plano. Ele era o que poderia fazer isso. E ele foi à cruz e deu a sua vida lá no Calvário para nos salvar. Então Deus planejou, Deus Pai planejou, o Deus Filho consumou na cruz do Calvário, na sua morte, na sua ressurreição e ascensão aos céus. E o Espírito Santo é o que aplica em nossos corações. É ele quem nos convence. É ele que nos revela a suficiência do sacrifício de Cristo no Calvário. Primeiro, ele nos revela a nossa insuficiência, ele nos revela o nosso ser pecaminoso e a nossa necessidade de um Salvador. E aí então ele nos apresenta o sacrifício de Cristo, nos apresenta o Cordeiro de Deus e nos convence dos nossos pecados e da suficiência do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Então você vai ver as três pessoas da Trindade no plano da salvação. Deus como aquele que planeja, Jesus como aquele que consuma na cruz e o Espírito Santo aquele que aplica aos nossos corações. Nisto ele convence-nos do pecado. João 16, 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, que é o primeiro tempo da salvação. É reconhecermos que somos pecadores insuficientes, que todos pecaram e destituídos estão da graça e da glória de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Convence da justiça, e é lógico, quando ele nos convence da justiça, ele está dizendo que existe uma justiça operante na eternidade que está olhando para aqueles que pecaram. Por justiça, nós temos direito, aliás, direito não, nós estamos sujeitos a um juízo. Então ele nos convence que nós somos pecadores, ele mostra que como pecadores nós somos julgados, porque existe um processo da justiça divina e existe um juízo, existe uma sentença contra nós. Mas ele também nos revela que existe um advogado, que ao mesmo tempo que advoga, pagou o preço da nossa redenção, pagou o nosso habeas corpus. Ele foi à cruz por nós. Revela-nos então a verdade a respeito de Jesus. É ele, o Espírito Santo, que faz isso, João 14, 26. Ele também realiza o novo nascimento, como Jesus falou para Nicodemos, que importa que ele nascesse da água e do Espírito. É ele quem nos faz membros do corpo de Cristo. Depois vocês acompanham todos esses textos aí. 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou ler aqui na minha Bíblia de Eldine Peterson, capítulo 12, versículo 13. Ele diz: é fácil entender como essa diversidade, a partir do versículo 12, como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células, mas a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dissemos adeus à nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada
em que ele tem a palavra final em tudo. Quem faz isso, quem nos coloca nesse corpo, é o Espírito Santo de Deus. É ele também quem atua na conversão. Nós, crendo em Cristo, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Olha quantas operações maravilhosas que o Espírito Santo faz em nós. Mas ele é também o agente da nossa santificação. Na conversão, o Espírito Santo passa a habitar no crente, que começa a viver sob sua influência santificadora. É claro, gente, que muita gente acha que pode entrar, vou usar essa expressão que é muito comum, entrar para a igreja e pedir logo para o pastor quais são as regras que eu tenho que obedecer para ser santo. Não existe quais são as regras. Existe a quem eu sigo e quem vai me ajudar a ser santo. E sabe quem é? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a vivermos uma vida santa. Quando alguém diz assim, não, mas isso não tem nada a ver, eu faço o que eu quiser, claro que essa pessoa está distante do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos convencendo. Não dá para você chegar com uma pessoa e convencer a ela de que aquilo que ela está fazendo é pecado, se o Espírito Santo não fizer isso. Você pode pegar a Bíblia 10 vezes, jogar na cabeça dela, bater na cabeça dela, como alguns pais têm vontade de fazer, dizer eu queria quebrar a cabeça desse menino e colocar a palavra de Deus lá dentro. Mas não adianta. Não adianta. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vem e diz, é por aqui. Primeiro ele vai gerando dentro de nós um desejo de estar mais próximo de Deus. E à medida que ele vai gerando isso, ele vai clareando os pontos cegos da nossa existência, da nossa incredulidade, e ele vai abrindo os nossos sentimentos. Por exemplo, você pode chegar com uma pessoa que está magoada, uma pessoa que está ferida, que está com raiva da outra, e você pode dizer, não, mas você não está certo, você não devia ter feito isso, você não devia ter falado dessa pessoa assim, você não deveria ter feito isso, não deveria ter batido nessa pessoa. Se ela não estiver dando lugar ao Espírito Santo, não vai ter palavra que vai convencer. Ela vai achar que está certa, que é assim mesmo, que é desse jeito, e aí vai viver de acordo com a sua própria carnalidade. Quando o Espírito Santo vem e diz, olha, e isso é muito importante, às vezes é melhor a gente nem ir provocar, é melhor te colocar diante da presença de Deus e dizer, Espírito Santo, vai lá no coração desta pessoa, tira toda essa mágoa, tira toda essa tristeza, tira toda essa raiva, e o Espírito Santo vem e é Ele, com toda a suavidade do seu amor, da sua onipresença, da sua sabedoria, do seu conhecimento, que vem e nos convence. O Espírito Santo passa a habitar no crente na conversão, que começa a viver sob sua influência santificadora. Note alguma das coisas que o Espírito Santo faz ao habitar em nós. Ele nos santifica. Isto é, ele nos purifica, dirige e leva-nos a uma vida santa, libertando-nos da escravidão do pecado. O que é que você tem dificuldade de deixar de fazer? Que luta carnal você está enfrentando que você não consegue deixar? Encha-se do Espírito Santo. Traga o Espírito Santo para dentro da sua vida em todos os aspectos, em todas as suas relações. Se encha-se do Espírito Santo de Deus. E à medida que você vai se enchendo do Espírito Santo, você vai se tornando mais santo porque Ele é santo. Ele vai ministrar a santidade do próprio Deus em você e vai fortalecendo você para caminhar numa vida de liberdade, numa vida de santidade. Ele também testifica que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Isso aqui é muito importante. Testificar é atestar, é dar um sentimento filial. Não é apenas uma coisa que a gente sai falando por aí, eu sou filho de Deus. Não.
é um sentimento filial, é uma relação com a paternidade de Deus. Ele nos faz entender e nos faz experimentar com todos os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, com todas as nossas faculdades, que nós temos um Pai. Que coisa linda é quando a gente sente que Deus é nosso Pai. E é o Espírito Santo que faz isso, gente. É o Espírito Santo que vem e nos apresenta a Deus como Pai e testifica dentro de nós e atesta dentro de nós, imprime dentro de nós, nos faz sentir essa habilidade, essa habilitação de filhos. Somos habilitados emocionalmente, espiritualmente, para sentir a paternidade divina. Ele testifica que somos filhos de Deus. Você já teve em algum momento na sua vida uma espécie de sentimento de orfandade, de estar sozinho, de não ter ninguém que lhe apresente um colo paternal? Imagine, nós, por exemplo, eu não tenho mais pai nem mãe vivos. Então, quantas vezes aquela necessidade do colo materno, do abraço paterno, e pessoas que tiveram dificuldades nos seus relacionamentos com seus pais. Tem gente que tem até dificuldade de chamar Deus de Pai, mas é o Espírito Santo que vai testificar no teu coração. É Ele que vai te ajudar. E é o Espírito Santo que vai te ajudar de tal forma que a paternidade divina, que a paternidade de Deus, que é uma paternidade não idealizada, mas real. Eu falo que não é idealizada porque é uma ideia da psicanálise que Deus é um pai ideal, idealizado. Está nas nossas ideações de um pai perfeito. Mas não, ele é de fato um pai perfeito. E quando a gente se relaciona com essa paternidade de Deus, que é uma paternidade real, legítima, verdadeira, plena, completa, amorosa, cuidadosa, quando a gente tem essa relação com Deus e que o Espírito Santo nos faz sentir isso, até mesmo aquelas feridas que nos marcaram pelas nossas relações com os nossos pais, com aqueles que exerceram algum tipo de influência paternal sobre nós e foi de forma negativa, quando a gente começa a se encher do Espírito Santo, ele vai sarando os nossos corações e vai nos revelando a verdadeira paternidade, que é a paternidade de Deus. Mas ele também nos ajuda na adoração a Deus. Você quer adorar a Deus profundamente, seja cheio do Espírito Santo. Por quê? A palavra de Deus diz lá em Coríntios, em 1 Coríntios, agora não vou lembrar qual é o versículo, a referência, mas diz que é pelo Espírito de Deus que nós declaramos que Jesus é Senhor. Ou seja, o que é que ele está dizendo nesse texto? Que é o Espírito Santo quem nos revela o senhorio de Cristo. Ao nos revelar o senhorio de Cristo, ao nos revelar a paternidade divina, ao nos revelar o plano da salvação, ele está nos conduzindo para uma vida de adoração, porque nossa resposta ao senhorio de Deus, de Cristo, é a nossa adoração. Não são as emoções provocadas pelas boas músicas que a gente ouve, mas é sim a presença linda e maravilhosa do Espírito Santo de Deus em nós, que vai gerando dentro dos nossos corações esse desejo, essa necessidade de nos prostrar diante dele, de declararmos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa rendição. Mas ele também nos ajuda na nossa vida de oração. Ele intercede por nós quando clamamos a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. Se em algum momento nos cansamos de esperar, aqui é o versículo 26. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado nos dando força, aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos.
conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Ele produz em nós as qualidades do caráter de Cristo que o glorificam. Então, ele nos ajuda quando clamamos, ele intercede com gemidos inexprimíveis, já vimos isso em outro momento, mas ele também imprime em nós o caráter de Cristo. Se você não está tendo dificuldade de ter uma vida de caráter, de falar a verdade, de não mentir, de não enganar, de não burlar, de não dar jeitinho, de não infringir as regras, você volta e meia diz, não é isso que eu quero ser um homem, uma mulher de caráter. Peça para o Espírito Santo imprimir em você o caráter de Cristo. O Espírito Santo é o agente divino para o serviço do Senhor. É Ele quem nos qualifica para servir a Deus. Está com dificuldade de servir? Calma, nós vamos nos cercar do Espírito Santo, porque Ele é esse agente divino que nos faz servir com qualidade ao nosso Deus, revestindo assim os crentes de poder para realizar a obra do Senhor e dar testemunho dele. Esta obra do Espírito Santo relaciona-se com o batismo ou com a plenitude do Espírito Santo. Eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo já na próxima aula. Quando somos batizados, recebemos poder para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja e diante do mundo. Aqui nós vamos trazer algumas visões a respeito do batismo, essa compreensão mais pentecostal tradicional e algum tipo de compreensão um pouco mais suave sobre isso. Recebemos a mesma unção divina que desceu sobre Cristo e sobre os discípulos, que nos capacita a proclamar a palavra de Deus, a operar milagres. Gente, ser cheio do Espírito Santo é estar pronto para isso. Ser cheio do Espírito Santo é estar disposto a receber uma autoridade, um poder. E eu sempre, quando falo do poder do Espírito Santo, quando a gente pensa lá em Atos, a gente sempre usa a palavra do grego, o dínamos, o poder, a autoridade. Tem várias palavras que estão no grego, no Novo Testamento, que mostram esse poder do Espírito Santo na vida do crente, para dar testemunho, para operar milagres, para fazer maravilhas, para fazer a vontade de Deus, para andar em santidade, enfim. Amém, gente? Só faltam 2 minutos, eu encerro por aqui a nossa aula de hoje. Foi rápido, né? Mas é isso mesmo. Nós conseguimos fechar o assunto entre aspas, né? Claro que o assunto ainda é muito vasto e se fosse um curso de teologia a gente ia ter que aprofundar um pouco mais. Mas a gente entra então na próxima semana com o batismo com o Espírito Santo. O que é esse batismo com o Espírito Santo? Os dons espirituais. Depois vamos estudar o fruto do Espírito e aí nós vamos ver o que é um crente cheio do Espírito Santo.